rapazes e raposas! Mais uma vez estamos aqui no Chateando. Eu sou o Mr. T e hoje nós vamos falar sobre história. Falar um pouco da cultura lá da terra onde a gente morou por um tempo, né, Ticão? Moramos lá um tempo, quer dizer, numa parte do que é considerado a terra do assunto que a gente vai falar hoje, né? Por isso que eu não sou o maior conhecedor, por isso a gente tem um especialista aqui, né? Porque essa é a graça desse podcast, a gente não saber nada e trazer alguém que entende pra gente fazer as perguntas idiota, tá ligado? Exatamente. Essa é a ideia. Não idiota, mas... É inocente, como eu falei no outro dia. Uma pergunta inocente. Exatamente, é isso aí. E com a gente tá aqui também a Jess. E aí, Jess? Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de história, minha matéria favorita na época da escola, já que eu era péssima em matemática, física, química, qualquer coisa que tivesse que somar 2 mais 2. Tô contigo, Jéssica, tô contigo. Nossa, compreendo demais esse sentimento, cara. Demais. E é um assunto muito legal. Eu sempre gostei muito da história europeia, realmente. Depois eu fui pra história egípcia e pro restante do mundo, mas essa foi basicamente o primeiro ramo que me fez querer entender mais, porque, querendo ou não, a nossa cultura ocidental é baseada na cultura europeia, né? Então é meio que conhecer de onde a nossa cultura veio e por que a gente age como a gente age hoje em dia. É isso aí. Tá com pau, Antes de apresentar o nosso convidado, falar das redes sociais. Nós estamos em todas elas: Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Lá no Chateando, bota lá na busca, chat.ando. Vai aparecer a gente lá. Tem o site também, não tem o site lá que tu bota e tem todos os links? Tem os links das plataformas como Spotify, Deezer e outras. Que daí é no chatpodcast? Chatpodcast.com. Ah, boa. É mais fácil. Ok. E você se apoia... Ou... Você apoia o podcast ou você apoia? Mas hoje eu trouxe 2 perguntas aqui. Normalmente eu só faço uma pergunta. A primeira pergunta é a de sempre, né? O pessoal já sabe. Você apoia o podcast ou você se apoia nele? Agora a segunda pergunta é uma coisa que eu e o Thiago, vocês não vão entender porra nenhuma. É só os metaleiros vão entender mesmo, tá ligado? Pergunta já direto, assim. Onde é que tá o Tribuse, mano? Onde é que tá o Tribuse? Onde é que tá o Tribuse, Essa é mano? a pergunta que fica aí, tá? O Tribuse, pra quem não sabe, é um projeto de metal foda ali do início dos anos 2005. Fizeram um CD pica com um monte de cara foda do Halloween, com o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, com não sei o que lá, e ninguém mais se ouve falar, cadê o Tribuse, mano? Você é foda, mano. Na moral. Isso aí pra quem é da cultura pop, isso aí é tipo assim, a continuação do videoclipe da Lady Gaga e da Beyoncé. Cadê a continuação, caramba? Pô, pior Estamos esperando até hoje. Até eu que não piro nas 2 artistas referenciadas, esse clipe eu acho muito foda, realmente. Telefone, cadê a continuação do telefone? Pior que é bom, não. E então é isso. Valeu, ajuda a gente aí. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Bom, hoje a gente tá aqui com o Eric Carvalho, que ele é historiador, cientista social, ele é doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e é um doutor em cultura celta, é isso mesmo, Eric? Foda. Por aí. Exatamente, salve a todo mundo que está escutando aqui, sou eu, Eric, estamos aqui para falar um pouco mais sobre cultura celta, sobre o que são celtas, ou o que é cultura celta, e é o que eu tenho me dedicado a estudar nos últimos... Nos últimos 15 anos, no mínimo, por aí. Uau! Beleza. Pouquinho. Cara, vamos começar falando aí de quem é o Eric. Quem é o Eric? Eric Carvalho. Eric é apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no banco, vindo do interior, certo? Por aí. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu sou carioca, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, antes que alguém pergunte, eu não tenho nenhuma ascendência nas terras irlandesas, escocesas. As pessoas sempre me perguntaram isso. Por que você quer estudar isso? Por que você pesquisa isso? Você tem algum parente, alguma coisa assim? Não, eu só acho o assunto interessante. Isso é a tônica da minha vida, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre me interessei por mitologias e literaturas, né, ligadas a esses grupos. E por interesse pessoal, eu fui me aprofundando isso, né? Nesse tema, na graduação e depois em pós-graduação, sempre com esse interesse de desbravar e entender um pouco mais o que é esse enorme caldeirão
né, de Certo. referências que é o mundo céltico, né, por assim dizer. Sim, mas aí tu é formado em História na graduação, formado em História, professor de História, ou tu trabalha mais na parte de ser historiador, leciona também? As duas coisas, na verdade, Aham. as duas coisas. Não dá pra ser uma coisa só no Brasil hoje em Sim. dia, né? Assim, Não, Principalmente com a segunda profissão sendo professor, né? Então, fica difícil. né? não dá. Apesar de ter mais oportunidades, obviamente, como professor, mas você tem que trabalhar muito, inclusive, né? Isso é um fato. Professores trabalham muito, então é uma questão de sobrevivência como um todo. Mas Sim. eu amo história, eu amo lecionar história, eu amo meus alunos e não tem nada que me desvirtue desse caminho. Nunca tive essa dúvida. Na verdade, assim, eu sou historiador, sim, eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, Uhum. e depois eu fui seguir meu outro caminho, né, tanto de outra graduação quanto de pós-graduação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Segui a partir desse ponto, né? Eu sempre quis estudar os celtas, a cultura Certo. e a história da Irlanda e coisas assim. E quando eu era um adolescente fazendo o vestibular, eu não tive dúvidas. Eu tenho que cursar história porque é o que eu me interesso. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não pesquisando ou lendo ou trabalhando sobre Mas tipo de isso tu já tinha esse interesse antes de fazer o vestibular, já tinha um interesse na cultura celta. Mas assim, qual que foi tu lembra qual que foi o estalo, assim? Tu leu um livro, tu viu um vídeo, um filme, Eu vi não um sei. Globo Repórter sobre a Irlanda, né? Tipo, celtas, o que eles comem, né? O que eles se Exatamente. alimentam, onde eles vivem? onde eles vivem. irlandeses, onde eles vivem. Né? Celtas fantásticos e onde habitam, né? Sim. Assim, eu era um adolescente, obviamente, nerd, né? Claro. Ah, nós. Sem sombra de dúvidas. Curtia um e Tolkien, um Blind Guardian, né? Essas coisas. Totalmente. Você pega minhas fotos da adolescência, sou eu lendo Tolkien com uma camiseta. Então tu sabe quem é o Tribuzzi? Sei. Então, cara, onde que tá o Tribuzzi, cara? Na moral. Tá, né? Ah, não, vamos cancelar esse podcast. Vamos só falar pra vocês. Cadê o Tribuzzi? O máximo que você teve de reunião foi do Halloween no último Rock in Rio, por exemplo, que reuniu todo mundo aí. Pô, foi maravilhoso. Sim, cara. O cara botou Tava lá. Bruce no DVD dele, cara. Não dá pra entender. Mas continuando, de onde é que veio o interesse? Keep going. Bom, mas eu era adolescente, né, que jogava RPG, gostava de Blind Guardian, essas coisas todas, assim, muito apaixonado por Tolkien. Até hoje eu sou extremamente apaixonado por Tolkien, né, faço parte da Tolkien Society e tudo mais. Uhum. Mas assim, e eu entrei em contato com a mitologia celta nessa época, lendo sobre mitologias. Então eu lia sobre muitas mitologias, sobre textos. Na época, com 13 anos, eu tinha um caderninho que eu anotava coisas de mitologia celta, referência textual, fonte histórica, umas paradas assim, sabe? Coisa de nerd Uhum. mesmo. Sim, sim. Montei na época uma página. Eu sou velho, né? Então, assim, Sim. todos somos. Aqui nós vamos entender a referência. Pode falar que a gente vai entender. Pode falar aí. Fotolog, o quê? então, né? É até um pouco antes. Até um pouco antes disso. Eu montei uma página no HPG, né? HPG, homepage grátis. Era a abreviação de homepage grátis. Nada mais era que um blog pré-formado que tu podia montar. Se tu fosse bem criativo, ficava bem da hora, cara. Era O um Twitter HPG. foda. Eu tive Era um Twitter site foda. sobre Pokémon no HPG quando eu tinha meus 12 Claro. anos de idade. Então, quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu tinha um sobre celtas. Aí, ó, pô, dá a diferença, né? O cara Onde estudando que eu sobre poder- Celta e eu sabendo o nome dos 150 Pokémon, tá ligado? Exato. Era difícil saber o nome dos 150 Pokémon. Por favor. Cada um em suas especialidades. Quem foi o Thiago? Eu imaginei ele doutor em cultura Pokémon, tá ligado? O bom é que eu nem precisaria mudar de nome, né? Eu seria só o professor Carvalho já. Realmente. Eu escrevia sobre celtas, eu colocava lá glossário com deuses. Ah, sim. Uhum. Com gifzinho, né? Sim. Botava lá Claro. Assim. caixinha de comentário. Deixa o seu comentáriozinho, coisa assim. É, né? claro. Que Tu faz. sabe que tu foi a salvação de algum aluno de ensino Foi. médio ou fundamental que precisou fazer um trabalho sobre os celtas naquela época, mano. E ele achou o teu site e pegou algumas informações, mano. É provável, cara, porque não tinha nada na época. sobre Nada, celtas. absolutamente. Só Nada, os nada. HPG. Só por fora do RPG. Não tinha nada sobre isso. E eu pegava uns trechinhos, às vezes eu pegava uns textos em inglês, porque não tem nada em português, né? Então eu traduzia uma coisinha ou outra, com o meu conhecimento de curso de inglês da época, de adolescente, colocava lá. Começou ali. Então eu já tinha esse interesse por ali, né? De que eu era apaixonado por isso. E quando eu tava no ensino médio ainda,
né, teve um evento aqui, acadêmico, né, na UFRJ, que foi o primeiro encontro de celtas e germânicos e tal. Uau! Encontro bem peculiar, né? Um encontro bem peculiar no meio do Brasil. É tipo, você já viu aquele encontro de ruivos de Manaus? Né, é porque já tinha uma galera que estudava germânicos e alguma coisa de celtas aqui sim, na universidade, mas era muito pouco. Tipo uma troca de conhecimento e tal, fórum, sei lá, alguma coisa assim do tipo, sei lá. Né? Tanto que eu entrei nesse grupo, na lista de discussão na época do Yahoo, que existia. Claro. Mas eu era um adolescente, então eu só ficava só lendo, vendo o que a galera falava e tal. E eu fui nesse evento, foi bem interessante, e ali eu pensei, cara, eu quero fazer isso pra minha vida, eu quero continuar estudando isso, quero fazer história e vou estudar no vestibular pra isso. Certo. Mas aí, nesse amplo caminho da graduação, eu tinha uma dúvida, na verdade, que pintava quase sempre, que era justamente o que é de fato celta. Né? Uhum. Além do carro, né? Além do carro. Isso é uma coisa terrível também. Isso é uma coisa terrível, tá, Luiz? Porque você vai pesquisar celtas na internet, você vê várias coisas de carro. É horrível. É sério. Tu sabe que eu tava aqui pensando nessa pergunta, mas talvez eu ia soar meio... Idiota. Meio idiota. Eu ia perguntar, ou talvez a resposta seria muito complexa, mas eu ia perguntar mesmo o que são os celtas de fato, entendeu? É uma ótima pergunta. Na verdade, essa foi a minha pergunta primordial quando eu resolvi começar um campo de estudo aqui, que é justamente dessa celticidade, estudar o que é ser celta, como um todo. Uhum. Porque se estudava na Gália, ou tem estudos medievais, se falava sobre coisas celtas, mas de uma forma muito abstrata. Então se pressupunha que os povos da Idade do Ferro são celtas, né? Beleza. Mas você não tinha muitos textos. Na verdade, você quase não tinha. Você não tem texto da antiguidade dos celtas escrevendo eles próprios, né? Uma coisa ou outra, uma referência ou outra, uma marcação, uma pedra, uma coisa assim. Qual foi o período da Idade do Ferro? Normalmente, os primeiros estudos sobre essa questão da antiguidade são estudos arqueológicos, né? Então, eles dividem as Idades do Ferro entre o período de Hallstatt e o período de Latene, que são períodos arqueológicos, né? Para identificar a cultura que podemos identificar como celta, por assim dizer, na antiguidade. São os principais referenciais culturais que a gente tem de comportamento antropológico, prática guerreira, etc. Para além da cultura material, dos enterramentos, etc., você tem as fontes clássicas, né, dos helenos, dos gregos, e dos romanos que travaram contato. Então, o primeiro contato, o estudo que você faz sobre os celtas é fazendo um levantamento dessas fontes clássicas e o que esses autores gregos e romanos falavam sobre os celtas da antiguidade. Então, mais ou menos... o período mesmo em anos sim. Muito antes do período grego da antiguidade. O período hallstattiano, né? De Hallstatt seria ali mais ou menos pelo século VI ao século IV, por ali. Certo. Caraca, quinto, na verdade, quinto. Anticristo, claro. E o período lateniano, ali pelo século V, ali meados do século V, até a dominação romana como um todo. Sim, então a gente está falando de período de mais de 2000 anos atrás, essa é a verdade. Mas assim, até o século V, a verdade é a seguinte, até o século V a.C., a gente tem poucas evidências materiais que a gente pode articular para identificar uma cultura, né, como um todo. Entre o século V a.C. e o século V depois de Cristo, um período mais ou menos de 1000 anos aí, nós temos uma visão que é basicamente sustentada pelas diferentes definições feitas por esses autores clássicos que eu falei pra vocês, né? Autores gregos e romanos. Esse quadro que a gente tem dos celtas da antiguidade é feito dessa maneira, dessa forma. Eu lembro que uma vez, nessas leituras aleatórias que eu faço de vez em quando, eu vi em relação ao povo celta, que eu sempre me interessei exatamente por conta daquelas histórias antigas e tal. Aí coloca, por exemplo, Rei Arthur, esse tipo de coisa no meio, né? E eu amava muito essas histórias. E eu vi que o povo celta, na verdade, a gente chamava de celta, o que a gente pode chamar também de povo inca, né? Porque dizem que quando tu fala que o povo é celta, as pessoas acham que basicamente o povo inteiro tem a mesma cultura, a mesma forma de viver e coisas do tipo. Assim como quando a gente fala de povo inca ou povo maia, é que todo aquele povo pertencia a um mesmo reino e faziam as mesmas coisas. Mas quando, na verdade... sim, entendi. Mas quando na verdade eram várias tribos separadas no mesmo período que compartilhavam de algumas culturas em comum, porém não eram necessariamente a mesma tribo.
Era Não, exatamente, apenas... claro. Sim. Os Isso, celtas da basicamente antiguidade. isso, né? Não, exatamente. Os celtas da antiguidade, eles nunca constituíram um império, como o Império Romano, nada disso. Sim. Né? Você tinha, na verdade, populações célticas distribuídas entre tribos, as mais variadas, os brigantes, os iceni, os parisi, enfim. Você tinha centenas e centenas de tribos espalhadas pelo continente europeu, e é aí que torna a questão mais, assim, mais pegadinha nesse sentido, porque essas diferentes tribos se espalham por um território muito vasto, né, que seriam hoje das ilhas, né, no norte ao continente, hoje é a Gália, a Península Ibérica, os Celtíberos, a Turquia, na Ásia Menor, com os Gálatas, né, os famosos Gálatas da Bíblia. Então você tem, assim, um grupo muito vasto para dizer que é uma coisa só. Vocês tinham populações célticas. A dificuldade que você tem, obviamente, de identificar isso é porque a evidência que a gente tem primária são fontes materiais arqueológicas, então estudo de história da arte da antiguidade, e os textos clássicos. E, obviamente, a outra questão que torna esse mito do celta, né, do celtismo mais intrigante, no meu ponto de vista interessante, é porque ele muda ao longo do tempo, né? Então você tem um celta na antiguidade, que é uma coisa, na história antiga. Você tem um celta, né, contemporâneo, moderno, que é outra completamente diferente. E você tem um limbo aí entre a antiguidade e o período moderno, né, que a gente pode chamar de medievo no meio, e esse limbo é porque você não tem nenhuma referência aos celtas no medievo. Os irlandeses não se chamavam de celtas na Idade Média. Né? Os escoceses não se chamavam de celtas na Idade Média. Eles, né, os irlandeses se chamavam de gaélicos. Então, assim, a gente não pode chamar de celtas na Idade Média nesse sentido, porque é uma visão que não se sustenta, porque esse termo não era utilizado. Mas, obviamente, você tinha algumas reminiscências culturais dessas regiões que entraram no folclore, que entraram na memória cultural desses grupos e que foram trabalhadas. E aí tem uma outra problemática que torna esse quebra-cabeça dos celtas mais complicado mesmo de se estudar, que é justamente o fato de que as principais referências mitológicas que a gente tem, de lendas, de folclore, de heróis como um todo, ciclos né, lendários e tal, foram feitos dentro do seio da cristandade. Certo. Então, assim, na verdade, quando a gente fala quando a gente lê os mitos celtas, os deuses e tudo mais, são histórias tradicionais, folclóricas, muitas vezes eumerizadas, ou seja, racionalizadas por um clero que está compilando isso. Então, na verdade, o que você tem ali é um imaginário já gaélico, cristão, no caso da Irlanda, muito claro, ou no caso galês, né, que vai utilizar isso para outras questões políticas da Idade Média e que vai utilizar essa tradição folclórica anterior. Agora, você não tem uma questão, como a gente fala, né, dos mitos gregos, que tem uma coisa do paganismo antigo e tal, de reconstrução. Você tem basicamente um mito que é cristianizado na Idade Média e que vai ser formalizado de outra forma. E no período moderno ganha uma outra conotação totalmente diferente. O que é ser celta a partir dali de 1600, 1700 até hoje é uma outra ideia de celtismo que é calcada na língua, na linguística, nos países de língua celta. Mas tu sabe que essa parada assim, tipo, como tu falou ali, que os primeiros contatos que tu tem na história dos celtas é com os textos romanos, os textos dos gregos e tal. Então, tipo, isso obviamente ajudou bastante ao povo celta ser conhecido como um povo bárbaro, né? Porque, tipo, eram várias tribos de bárbaros, assim, de selvagens, como, né? Pra quem tava dentro da civilização, né? E com cheiro de pão. Que nem a gente o trailer do Assassin's Creed Valhalla lá, né? Que daí tá tipo um cara lá falando, tipo um cara do Império, assim, eles são malvados. Daí aparece uma cena lá do Vikingzinho, assim, ajudando uma criança, assim, tá ligado? Eles não têm coração. Aí aparece uma cena do Vikingzinho dando um beijinho na mulher dele, tá ligado? E o cara muito da hora. Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Assassinos que matam sem nenhum critério. Não, claro, é óbvio, cara, que assim, a ideia do celta para o romano, para o grego, é o bárbaro por excelência. Ele é o bárbaros. É o marginal, né? É o marginal, claro, porque ele não faz parte da civilização. Porque para o grego, para o romano, civilização é o que ele achava que era cultural para ele. Claro. Sim, claro. Assim como a gente é hoje em dia. Assim como continua sendo hoje em dia. Assim como continua sendo. Eles colonizaram, né? Sim. Então, assim, você via algumas práticas dos celtas que eram vistas extremamente bárbaras para os romanos e para os gregos, como, por exemplo, usar calças.
Né? Isso é coisa de bárbaro, ficar usando Absurdo. calça o tempo inteiro. Absurdo ficar usando calça o tempo inteiro. Coisa de bárbaro. Ah, porque Tem que usar saia, Roma, né, na meu? Grécia, a galera usava os lençolzão lá, né? Como é que é o nome? Os lençolzão é foda. Eu fiz 2 anos de Lençolzão. história pra chamar essa porra de lençolzão, é complicado, né? Por isso que eu não me formei, né? Toga, Por isso que eu não me isso. formei. Toga, ou um kiton, no caso dos gregos, né? Lençolzão, porque- cara, muito bom. Lençolzão. O Lençolzão. importante é o seguinte, cara. Pensa só. Calça era roupa de cavalgar. Então, se você não fosse cavalgar, você não usava calça. Saquei. Tá? Então, Ah, os celtas usavam as bracarai, né? As calças. E isso era coisa de bárbaro, Né? Outra coisa que os gregos faziam, os celtas não faziam, que era misturar vinho com água, né? Os celtas tomavam vinho puro. uhum. Que é o correto. Também. Concentrado, né? Concentrado. Nossa, então eles entravam numa competição de ver quem tomava mais, o Celta ganhava de relho, né? Nossa. Tinha essa questão. É claro que outras hoje em dia seriam consideradas mais bárbaras, por assim dizer, como, por exemplo, numa guerra, os celtas cortavam as cabeças dos seus inimigos e levavam pra casa. Isso é um pouco bárbaro, na verdade. Só um pouquinho, talvez. E os romanos, os gregos principalmente, ficavam abismados com isso, porque eles queriam de volta as cabeças para fazer, né, os seus rituais funerários com seus entes queridos que morreram na guerra. E os celtas não queriam devolver a cabeça. Né, porque era um prestígio. Você pegava o poder do guerreiro caso você tivesse essa cabeça. Então, assim, criava-se uma tensão na guerra. Né, um conhecimento bárbaro. De fato, os celtas faziam isso. Então, para os gregos e romanos, o celta, cara, era o bárbaro por excelência. Era a representação desse bárbaro. Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom! Isso é bom! E aí a gente esquece algumas coisas célticas, por exemplo, que entraram na cultura romana e que ficaram, né? Aham. Porque os romanos tinham essa questão de pegar coisas dos outros povos, né? E incorporar a sua cultura. Dá uns exemplos pra gente aí. Por exemplo, parte de tecnologia de guerra, por exemplo. Então, cota de malha, capacete com elmo com proteção atrás e tal assim, eram equipamentos originalmente célticos Uhum. que os Olha. romanos incorporaram ao seu né, Uma quadro. boa ideia, né? Exatamente, os Por romanos que tinham essa não? ideia. Por que não? Romanos extremamente pragmáticos, né? Então isso acabou resolvendo bastante problema deles. Outras questões são algumas palavras, né? Então, por exemplo, a palavra... Por exemplo, como é que a gente chama cavalo? A gente chama cavalo, né? Uhum. No latim, cavalo é equus, da onde vem égua. Sei. Ok. De onde vem essa palavra cavalo? Vem dos célticos, né? Que chamavam cavalos. Então, assim, tem essa questão de reminiscências Cara. que ficaram. Tu sabe que quando a gente morava lá na Irlanda, de vez em quando o cara via umas placas assim, falava, pô, sério? Pô, isso aí parece até meio português, cara. Tipo, Creche. tem uma coisa Creche ou outra, é igual. velho. Creche é igual? Uma coisa ou outra. Creche é igual, é. O Caraca. gaélico-irlandês, cara, ele é uma língua mais próxima da nossa língua do que da germânica, né? Mas, no geral, tem algumas estruturas do gaélico-irlandês que são muito parecidas com a nossa. Por exemplo, você vai falar, como vai você? Você vai falar, conastato. Conostato. Sim, sim, É. sim. Ah, pode crer. Conostato é tudo bem, né? Como vai você, exato, como vai né? você? Como... Eu sei também Dublin. Dublin é balha arcliar. Porra. Isso, balhar clear. Isso aí. Porque a palavra Dublin é germânica. Dublin. Ela vem de Dublin. Blackpool. A única coisa que eu sei falar em gaélico é o nome dos bairros lá, tá ligado? O nome dos bairros lá. O cara só falar uma coisa. Dublin. Dundroma. Fibsboro. A gente trabalhava no Dundroma. Que nome bonito, eu acho tão bonito. Era o nome Foi do bairro. forte, É que, sabe? assim, ó, aí o inglês chegou lá e os caras falavam Dundruma. Aí os caras é o Dundrum. E aí o nome em inglês do bairro é Dundrum e o escreve ali como é Dundruma, mas os caras... a mulher lá do trem, ela falava certinho. Eu não consigo falar certinho. Tomorrow. 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 It's tomorrow. Not tomorrow. E assim, eu fico pensando, a gente sempre diz que os celtas tiveram contato com os gregos, com os romanos, mas de onde vieram os celtas, digamos assim? De onde veio a migração deles? Como eles chegaram ali, entendeu? Porque a gente tem ali, por exemplo, como é que a América do Sul foi povoada? Teve o Estreito de Bering, tem as teorias. E os celtas, basicamente? Os celtas, teoricamente, são povos indo-europeus, né? Então a língua céltica vem do indo-europeu, como outras línguas europeias, e eles se localizam nesse vasto território, né, que vai desde Hallstatt, né, sudoeste da Alemanha, passando por Latênica, ali na divisa da Suíça,
e ocupando o território todo como um todo, né? Então, na verdade, os celtas são um grupo indo-europeu de língua indo-europeia, de base de língua indo-europeia, e que ocuparam um vasto território. Mas como nunca formaram um império, nunca se centralizaram, obviamente foram se fragmentando. Muitos desses grupos foram se romanizando com a dominação do Império Romano, e outros grupos mantiveram suas tradições mais ou menos. O caso da Irlanda é emblemático, porque o Império Romano nunca, de fato, ocupou totalmente a Irlanda. Então, obviamente, você não tem essa influência romana tão forte. Na Bretanha, você tem uma ocupação, de fato, né? E isso se mescla com a própria cultura céltica. E como eu falo sempre, né? Não tem como você negar o espaço da romanidade e da cristandade, principalmente, né? A partir desses relatos, porque se você quer estudar os relatos célticos, você vai ter que estudar relatos de monges na Idade Média. Então, legal. Não há uma literatura, como você bem falou, Jéssica. Os antigos egípcios, os sumérios, deixaram uma literatura muito ali intocada, né? A gente não tem essa questão intocada dos célticos. Você já tem literatura, né? Muitas delas fantásticas, do maravilhoso, produzidas por cristãos, sabe? Cristianizadas, racionalizadas pelo cristianismo. Já foram traduzidas por eles, pelos De uma filhos. forma, né, interesseira, digamos assim. Eu vou transformar esse povo né? em um povo bem que mostra que eu sou superior a ele. Então. Sim. Sim, as lendas irlandesas do medievo, eu acho que o basilar para você compreender a mitologia gaélica da Irlanda é começar pelo Lebor Lagabala na Irã, né? O livro das invasões da Irlanda, que é o momento onde você tem essa produção desses monges tentando explicar, né, a formação cultural irlandesa no passado. E você vê que há uma intenção mesmo ali de colocar os primeiros habitantes da Irlanda dentro do escopo cristão, religioso da Bíblia, né? São descendentes de Noé, coisas assim. Isso não é mistério, sabe? Então, assim, não dá para estudar cultura céltica, né, nesse caso, nessa literatura das línguas celtas, sem, obviamente, entender que é uma produção de monges, tá? De monges que vão falar sobre um passado mítico que eles vão eumerizar, ou seja, vão racionalizar para a lógica deles. E os irlandeses, por sempre se identificarem como periféricos, isso é uma questão muito interessante dos irlandeses, já na Idade Média, eles já tinham noção de que eles não eram o centro. Então eles faziam de tudo para se inserir nisso e com muito orgulho da sua lenda local. Então, os povos, as tradições, as leituras das lendas dos irlandeses é muito bem organizada, entre diferentes ciclos. Por isso que eles são sempre gente boa, né? Os irlandeses. Já da cultura deles, entendeu? São os canadenses da Europa. Eles já se consideram periféricos, é interessante. Vagabundo! Tem um livro do Neil Gaiman, né, que é Deuses Americanos, que fala sobre a migração de deuses da Europa para os Estados Unidos. E tem o Leprechaun, né, que é uma figura muito irlandesa. E eu lembro que não tem isso no livro, mas tem na série uma cena em que o cara, ele tá... o Leprechaun que tá na série, ele era um antigo rei, que era quase um deus, e aí tu vê que chegam os romanos e trava uma guerra, e tem exatamente isso. Eles estão sem camisa, de calças com lanças, sabe? Tem toda essa parte céltica envolvida. E a cultura... o Leprechaun, então, ele é um remanescente da cultura céltica? O mito do Leprechaun, do Claricorn, né? Já é uma coisa mais do período moderno para cá. Mas eu acho legal como o Neil Gaiman, não o Neil Gaiman, mas os produtores da série Deuses Americanos trabalharam, que foi misturar diferentes camadas de invenção de memória mítica céltica ali. Então, por exemplo, o Leprechaun lá é o Matt Sweeney. Sweeney, isso é maravilhoso, porque... Gato do caralho. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Sempre solta uma, né? Sacanagem. Não, eu acho que não. É muito estranho, porque ele é altíssimo, né? Ele é enorme, né, cara? Sim. Pato, sabe que agora tu falou de Leprechaun, a gente tava vendo um desenho do Pernalonga esses dias, cara, e não sei por que diabos ele se encontrou com um Leprechaun mágico que tinha uma arma que atirava batata. Cara, é a máquina de estereótipo, né? Nossa, mano, a gente tem caraca, atirava batata. batata. É tipo como, sei lá, mano, se um brasileiro que fosse tipo
tipo, vestido com Pelé e soltasse, tivesse uma arma de carnaval, Samba. tá ligado? Uma arma de churrasco, ele enquanto sambava, né? Uma coisa assim, Exatamente. Não, atira bola de futebol, né? Enquanto enquanto come churrasco e tá sambando. Exatamente. Mas é que, na verdade, eles fizeram ali dentro dos americanos realmente pra colocar um estereótipo, um homem zarrão, né? Mas é interessante, porque isso tem várias camadas ali. Que as pessoas que não entendem muito bem essas referências célticas não pegam. Que basicamente você tem um Leprechaun, que é o mais conhecido, obviamente, como uma coisa mais moderna. Mas você tem ali também essa questão do deus, que ele era um deus antigo que caiu no esquecimento, né? Tem duas lendas aí, que é o Lu, das Muitas Artes, né? Que se fala Lug, se escreve Lug, mas se fala Lu, das Muitas Artes, que é um deus gaélico. E tem um galês, que é o Li Laulifs, né? Que também tem essa mesma pegada da lança e tudo mais, né? Que trabalha na série. E aí, esses reis, porque essa eumerização transforma esses antigos deuses, né, em reis do passado. Então, como se esse Mad Sweeney fosse anteriormente um desses dois, ou irlandês ou galês, ou o Li ou o Lu, né, que obviamente se transformaria em outra coisa. Mas ao mesmo tempo, ele não vai dali pra Leprechaun, ele vai decaindo, né, na série. E ele vira o Mad Sweeney. Quem é Mad Sweeney? Sweeney, na verdade, é um nome em inglês pra Sweeney, que é uma lenda gaélica irlandesa do medievo, né, que é o frenesi de Sweeney, né, traduzindo para o português, que apresenta um personagem que é o Sweeney Gelt, que é o louco Sweeney, o Mad Sweeney, né, que é esse cara. Certo. Então, o Mad Sweeney nada mais é do que um cara que praguejou contra as divindades, ele foi punido com loucura, e ele, né, no campo de batalha, ele fica louco no campo de batalha, Sim. E fica louco. E aí, a história do Mad Sweeney, né, irlandesa, medieval, do Sweeney Gelt, é essa história de loucura, e ele perde, ele não sabe mais quem é. O Neil Gaiman, brilhantemente, eu devo dizer, juntou isso tudo em essas camadas todas. E se esse cara fosse o Lu ou o Li do País de Gales, que virou o Sweeney da história irlandesa medieval, que é posterior, ficou louco, esqueceu quem era, foi com os imigrantes pra América e lá entrou no estereótipo do Leprechaun e não lembra quem era. Certo. É o personagem. Tem a cena lá dele cuidando a mulher deixa leite e biscoitos pra ele como oferenda e tudo. Nossa, cara, assim, leiam esse livro. Leiam esse livro, na boa. E eu acho fantástico isso, porque o que o Neil Gaiman fez foi compactar várias camadas de mitologia, de mito céltico, numa coisa só. Porque é a única representante céltico da série, né? Na série mesmo. No livro tem o Gwydion. E, se não me engano, tem Morrigan também. Mas na série mesmo é o único que eu me lembro. E ele compacta várias histórias num personagem só. Eu acho uma coisa muito interessante. É uma boa ideia. E aí, então, tu tava fazendo doutorado e aí conseguisse um contato de alguma universidade daí, fosse pra Escócia ou pra Irlanda? Como Escócia, que foi pra aí? Escócia, inicialmente pra Escócia, pra Glasgow, né, na Universidade de Glasgow. Frio pra cacete. É, friozinho. Eu já tive o prazer de ir pela Glasgow também, achei da hora. Fui lá na fábrica da Tennant's, da cerveja Claro que tu foi na escocesa. fábrica de cerveja. Foi da hora, foi bem bacana. Você que gosta de futebol, foi assistir um jogo de futebol? Não tive essa oportunidade. Lá, futebol é uma coisa... Temos que assistir ainda um Celtic e Rangers. Não, eu sei. Old Firm. Old Firm, é a maior clássico do mundo. Ainda não tive essa oportunidade. Mas na Irlanda eu vi. Eu vi futebol gaélico na Irlanda, inclusive. É maneiríssimo. Cara, futebol gaélico é uma parada muito massa, cara. É muito massa. Pra quem não tem noção do que é o futebol gaélico, ele nada mais é o seguinte: imagina um rugby e futebol. Certo? Gostei. Escuta isso, Jéssica, sério. É uma trave de futebol normal com um goleiro ali, certo? Só que com os dois ficando pra cima igual um coisa de field goal. Igual de rugby. Só que é jogado com as mãos e com os pés. Saca? Show. Então, assim, ó, tu pode pegar e dar uns bicão pra cima, certo? Se passar por cima lá pelos aros, como se faz, tipo, como chute no futebol americano, é 1 ponto. Mas se tu faz um gol normal, sabe, como se fosse futebol normal, são 3 pontos. E é uma loucura do caramba, mano. É claro que é. Sério, é um dos esportes mais da hora que tem de assistir. É muito massa. 15 pra cada lado, pancadaria isso deveria estar na solta. Copa do Mundo, entendeu? Deveria, isso deveria estar nas Olimpíadas. É dedo no cu e gritaria, entendeu? Que é o que tá faltando no futebol ultimamente. Tu termina
vendo futebol com sono. Não, eu quero e é ver só. isso daí. É pior que é verdade, Jéssica. Tipo, lá na Irlanda é só a Irlanda que pratica essa parada. Pode me corrigir, ô. É só a Irlanda. Tem Não, é uns só times Irlanda. na Galícia. Tem times tem um time em ninguém se Nova importa. York, tem um time em Londres, mas então, só na Irlanda. E é só na Irlanda. E na final, ô Jéssica, as finais rolam em Dublin, no Croke Park. A gente morava até perto desse estádio. E dá 80 mil pessoas pra ver futebol irlandês. E eles não ligam pro Não, olha futebol só, normal mesmo, eu fui na semifinal entre Dublin e Galway. Eu torcia pra Dublin, cara, né? Up the Dubs. E aí e tinha 62 mil pessoas no estádio vendo o jogo. Aí depois Mas na isso é final perfeito. foi 90 mil pessoas no estádio. É isso aí Isso que se dá falta, porque cara. a construção de identidade irlandesa começou muito fortemente no século XIX, né? Se fortaleceu pelas ligas gaélicas e com essa questão do passado, e o futebol gaélico, e o hurling, que é outro esporte também. O hurling também é da mesma associação, Né? quase Da as mesma mesmas associação. regras, só que eles jogam com um taco e uma bola que parece tipo uma bola de beisebol. E é muito Gente. rápido, é muito rápido, é muito rápido. Por Né? que, E que assim, isso não tá no Mundial? também acho que deveria ter. Eu acho muito massa. Eu vou me levantar, vou lá na FIFA. Mas então, é porque não é um esporte profissional, ele é um esporte amador. Os caras por não isso que é ganham bom. nada, os caras não ganham nada pra jogar. E eles só podem jogar pelo condado onde eles nasceram ou vivem há muito mais de X anos. O Sabe? GAA, né, essa Liga Gaélica de Esportes, né, Gaelic Athletic Association, né, no caso, ela foi formada no final do século XIX justamente para rememorar antigos jogos tradicionais gaélicos, célticos, por assim dizer, para fortalecimento de identidade. Por que isso existia? Para afastar a influência dos esportes ingleses Isso em da que cultura ano? irlandesa. Isso em 1893. Ah, eles já estavam putaços, já estavam querendo já tocar pro caramba Sim. ali em 1916. Já. né? Os esportes já existiam, eles só formalizaram isso. Sim. A GAA, né, a Liga Gaélica, ela na verdade é uma forma de integração da comunidade. Sim, Então, até porque ele foi proibido juntamente com, eu acredito, com o idioma gaélico, né? Sim, Quando exatamente. a coroa britânica tomou conta, até então a independência da República. Era uma questão de resistência, exatamente. Era uma A questão de Britânica estragando tudo, como sempre. Continuando. Tanto que os dois esportes, né, os dois esportes, o azar dos irlandeses é que os esportes ingleses são muito populares no mundo, né? Que é o futebol e o rugby. Porque o pessoal não conhece futebol gaélico, mano. Sério, é tudo da hora. É bem legal. Eu acabei de virar fã. Eu vou sair daqui, eu vou abrir o YouTube e eu vou assistir. É histérico, porque assim, ó, é ponto toda hora, é uma pancadaria do caramba, a torcida dá na baga pra caramba, é muito massa. Um monte de você socando. É isso aí. Não, ó, o futebol, isso aí mesmo. o hurling, você tem que usar capacete porque tu dá uma pancada de um taco de hurling, amigo. Uma vez eu tava vendo a entrevista do tipo, como se fosse o Pelé do hurling, ele já teve todos os dedos da mão quebrado. Por causa do jogo que é com taco, né? E aí, e nas antigas não usava capacete, então os caras davam tacada na cara. Meu Deus, um monte de aneurisma durante o jogo. Não, cansei de conhecer irlandeses, assim, um amigão meu irlandês, que ele não mexe um dedo da mão, porque ele falava assim, não, porque quando eu era criança jogando hurling, né, acabou quebrando, e aí... Caramba. Exato. Era normal. Meu Deus, eu quero ir pra Irlanda. Não, e sabe o que é o mais legal? Quando a gente morava lá, a gente mudou de um apartamento pra uma casa, e era uma casa meio de família. E aí o cara falou, a gente tem a TV a cabo aqui assinada, e aí daqui a alguns meses vai parar. Se vocês quiserem renovar, beleza. E aí a gente descobriu que tinha um canal irlandês lá de esporte, que ficava passando os reprises dos jogos antigos. E aí, como eu e o Thiago nunca tinha assistido, pra nós era ao vivo, saca? A gente não sabia o que ia acontecer. O resultado, exato. E como era só reprise, era só jogaço, era só o coisa de lendário título de 77 de Dublin. Muito da hora, cara. Muito da hora. Incrível, Fantástico, incrível, eu adorei. fantástico. And the game is over. I love it, Steven. I love the champions and the divine Everton. What a victory! Acabei indo... Não só, né, tendo que consultar o material nas bibliotecas e tudo mais, estudando mesmo nas universidades, mas eu rodei mesmo o território escocês, irlandês, indo atrás de festivais, né, para ver justamente quais festivais, né, trabalhavam melhor essa questão da cultura gaélica, céltica do passado. Então eu rodei a Escócia, eu rodei as terras altas da Escócia, fui até Stornoway, lá no alto, eu rodei a Irlanda toda, né, de Dublin, a Galway, a Donegal, Limerick, fui para tudo quanto é canto, né, atrás desses festivais. Então, porque quando você tá trabalhando como eu estava trabalhando, que era não só a referência da antiguidade do medievo,
mas também a referência contemporânea dessas lendas na atualidade, Sim. Certo. você acaba tendo que sair um pouco do gabinete, né? Tinha que deixar de ser um pouco de historiador de gabinete e ser também um pouco de historiador de campo. Eu achava ótimo, porque todos esses festivais tinham Guinness, era maravilhoso. Claro. Né? Oi, tu sabe que a Guinness da Irlanda ela é diferente do resto do mundo, cara. Parece frescura, né? Parece frescura, pedantismo da gente, ou não, porque né, lá fora é muito melhor. Parece, mas é, cara. É questão de água, cara. Água. Sim. Cerveja não viaja bem. É isso. Ela é cremosa. Não, e sabe que é legal? Os caras tá andando em Dublin durante a noite e dá pra sentir o cheiro deles tostando lá os ingredientes, porque a fábrica é no centro da cidade. Em Dublin também tem aquele negócio, né? Não importa a hora do dia, sempre vai ter alguém sentado num pub tomando uma Guinness. Sempre. Sempre, cara. Sempre. Tá Sempre. certo. Em algum lugar é 8 da noite. É tipo o tio com o cachorro caramelo no bar aqui do Brasil, tá ligado? Sabe qual é o país que se toma mais Guinness fora da Irlanda? Nigéria. Uou, os caras sabem o que é bom. Poderia ser o Brasil, né? Mas a gente não tem mas importar, o preço né? que vem a Guinness fica difícil beber Guinness no Brasil, né? Eu tinha um bar lá em Rio Branco, na capital do estado do Acre, onde eu ia. E tinha essas cervejas, e tinha cervejas escocesas, tinha cerveja de toda a parte britânica ali. Era muito bom. Todos os celtas. Eu tomava pra cá. Todos os celtas. Aqui até um tempo atrás, antes enfim, do que a gente vê que está vivendo agora, né? Você ainda contava no mercado algumas latas de Guinness, assim, né? Com um preço não tão salgado. Mas nos últimos 4, 5 anos pra cá ficou extremamente salgado e hoje em dia você nem encontra mais aqui no Rio de Janeiro nada disso, né? Então, assim. Mas, de fato, a água faz diferença, a cerveja lá é diferente daqui. Mas uma história engraçada dessa. Eu lembro que uma vez eu tava em Mir, ali no meio da Irlanda, na meiuca da Irlanda, ali perto no que eu fui visitar. Eu tava em caminho de Armagh, que eu fui visitar um centro cultural lá. Fui lá pra conversar, pra dar uma estudada do que eles tinham de material lá e tal. Foi bem legal. E aí eu parei, meio de madrugada, meio de noite. Madrugada não, mas de noite, assim, eu parei num pub, né, pra comer alguma coisa antes que desse o horário de fechar a cozinha. E tinha uns caminhoneiros tomando cerveja lá. Peguei a cerveja e fui bater um papo com os caras, né? Fiquei a noite toda batendo papos com os caras e os caras estavam assim, pô, que legal que você é do Brasil, porque vira e mexe a gente vai até Dublin pra poder comprar umas bramas, que é diferentão. Ah, vai tomar no... Não, mas tem um detalhe sobre a Brahma. Mas a justiça seja feita. A Brahma da Irlanda, ela é muito boa, ela é muito parecida com a Corona, sabe? Mas tu imaginou, a minha reação foi essa do Luiz, assim, tá de brincadeira, eu vim até tomar uma você tá querendo tomar Brahma, pô. Não, sabe o que eles fazem? Eles colocam limão, igual na Corona. A primeira vez que nós estávamos num pub e eu vi a galera tomando... Eu assim, em Dublin, não, vamos tomar Guinness, vamos tomar não sei o que lá, hip hop, bibibi, não sei o que lá. Aí daqui a pouco eu vejo os caras tomando Brahma, long neck com limãozinho na ponta, eu assim... 3x10, é que é 3x10 lá no bar. Não, mas o Thiago tá certo, a Brahma de lá, ela parece bem a Corona mesmo, ela é bem diferente que a Brahma que a gente toma no Brasil, realmente. Eric, queria agradecer a tua presença aqui com a gente. Até faltou tempo aí pra gente falar mais e mais e mais. Muito obrigado pela presença. Deixa teu Instagram ou tudo que tu quiser divulgar aí pra quem estiver ouvindo. Primeiro eu que agradeço aqui a oportunidade de falar com vocês, de bater esse papo bem jovial, bem legal, assim, bem maneiro. Bem jovial. Bem jovial dos computers. Dos computers e tal. Bem maneiro, bem sinistro, bem falar bem... Gastar meu carioquês aqui, né? Bem maneiro. Bem sinistro. Sinistro e tal. E, bem, eu tenho um Twitter, onde eu coloco algumas coisas acadêmicas, que é o Festivais Celtas, né? @ né, Festivais Celtas. Tem minha conta, tem minha conta no pessoal também lá. Mas qualquer coisa é só procurar Eric Carvalho, bota Celtas, que assim, que eu mando um e-mail pra mim, carvalho.melo, com 2 L's, @gmail.com, que eu respondo. Quem tiver dúvida, quem quiser bater um papo sobre Celtas e tudo mais, conversar sobre esse tema. Ou então simplesmente entrar em contato com os grupos de pesquisa que eu faço parte também, né? Atualmente tem o Insulae, né? Que é o Insulae, né? AE no final. O grupo Insulae, também no Twitter, tem no Facebook, e vamos conversando aí. Ou quem, né, tem qualquer outra tema, me manda um e-mail que a gente vai batendo papo aí. O importante é sempre manter um papo descontraído e continuar falando dos celtas. Né? Tranquilo.
por falar em Tolkien. Um abraço pro César, pra Inês, lá do Tolkien Talk. Forte né? abraço Pro pra Inês, Sérgio César, também, né? Sérgio, grandes Sérgio. amigos, adoro eles, fantásticos, pessoas fantásticas, sensacionais do mundo Tolkien. Tranquilo. Jazz, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, bem legal. Falamos de história, futebol, jogos, por que não? A Cerveja. gente nunca consegue focar. Não deixa de ser cultura também. Pela né? primeira vez eu fiquei muito interessada em futebol. Eu realmente vou seguir canais Vou te de mandar o jogos vídeo. bélicos. Pelo amor de Deus, cara, eu só quero ver isso. É tudo que eu sempre quis. Eu sempre achei que futebol deveria ser desse jeito, sabe? É o De meu extravasar sonho. o ódio. É o meu sonho, cara, realizado. Mas valeu, gente. Espero que esse podcast ajude vocês a, pelo menos, ler um pouco mais sobre história, porque ela é importante. Parem de ficar perdendo tempo com coisas que não agregam muito. E, bom, tem ali, a gente vai deixar umas dicas de livros para vocês lerem no nosso feed, tá? Mas hoje ficou Deuses Americanos, que é um livro muito legal. A série só a primeira temporada, depois você pode jogar fora. E, enfim, obrigada por terem ouvido. Obrigada, Qualquer Eric. coisa valeu, tem a minha meninos. tese de doutorado, hein? Tá Isso, tem a online. tese. É online. Olha aí, ó. pegar. O cara tem uma É. tese de doutorado disponível pra tu estudar. Doc. Pelo amor de Deus, gente. É, o cara Doutor fez, Eric. tu só precisa ler. É o Entendeu? verdadeiro Dr. Carvalho mesmo. É, como o Dr. Pokémon. Dom Carvalho. Carvalho. É. É isso aí. Ticão, valeu. Valeu, Thiago. Faltou tempo pra gente falar mais do que a gente queria também Sim. da nossa Irlandinha. Mas pra quem quiser assistir alguma coisa, não a ver com os Celtas, mas a ver com a Irlanda, tem um seriado chamado Revolution no Netflix, que fala da independência da Irlanda, e um amigo nosso que morou com a gente trabalhou de figurante e ele aparece num capítulo. Então, é isso Não aí. que legal, acredito. que legal. Depois Sim, tu me maneiro. fala que eu vou tentar e mostrar. Então tá, gente, valeu. Não deixem de seguir o Chateando nas nossas redes sociais, espalhar o nosso conteúdo por aí. Ouçam os outros episódios também, ok? Entrem no Apoia-se e apoie a gente. E onde está o Tribuse? Cadê? É a pergunta. Onde está o tributo? Bom, o Chateando vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima semana, ok? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.